No mundo cheio de incertezas, palavras como essas de Jesus tocam fundo lá na alma, né? Não se perturbe o vosso coração. É um convite à confiança mesmo quando os caminhos parecem escuros. No evangelho de hoje, Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Uma mensagem que acalma, que dá direção e que fala também ao nosso interior. Para ajudar a gente a entender como essa palavra pode fortalecer a mente e o coração, a gente conversa agora com o Hélio Benito, que é psicólogo, está conectado aqui com a gente. Bom dia, Bom dia, bem-vindo. Will. Bom dia, Wilker. Tudo bem? Tudo bem, Hélio. Sempre bom recebê-lo por aqui. Quando Jesus vai dizer lá, não se perturbe o vosso coração, ele está falando direto com aquela pessoa que está ansiosa, que está aflita. Por que é tão difícil a gente manter o coração em paz hoje em dia? Também é interessante que a gente tem a dimensão do Jesus Consolador, né? Ele vem nos consolar, ele vem trazer uma palavra de esperança e em meio a toda essa turbulência que a gente vive, a gente pode ver que Jesus fala diretamente com a gente. Ele busca mesmo trazer para a gente essa palavra para que a gente tenha a gente se concentre nas coisas da vida, que a gente tenha sempre a busca pelo significado. O que significa tal situação que eu estou passando? Então, quando Jesus fala em várias moradas, ele está falando nessa perspectiva também, né? Como é que eu lido com isso? Porque eu sou morada do Senhor. Eu estou como que morada do Senhor. E isso é muito forte. Mas é difícil nos dias de hoje a gente experimentar a nossa fé diante dessa palavra. Ter fé pode mesmo ajudar a lidar com os momentos de incerteza? Como que isso funciona do ponto de vista emocional? E o interessante é que você traz essa questão da fé como um mecanismo do nosso psiquismo que ajuda a gente a lidar com situações. Não só situações, mas a dimensão do milagre que a fé traz. Então, se eu sei trabalhar essa fé dentro da minha dimensão do ser humano, eu consigo lidar com situações, N situações. E aí a ciência hoje, ela compreende esse papel da fé como um mecanismo que ajuda a gente a controlar, a diminuir ou até cessar o quê? Questões de ansiedade, questões da depressão, né? Como também doenças que acontecem nos organismos, né? E a gente sabe que tem sim, a fé, ela cura. É aquilo que a gente já sabe muito bem, né? E agora a ciência cada vez mais vai de encontro a essa realidade que a gente que é cristão já conhece bem, né? A fé é capaz de curar, a fé é capaz de fortalecer o nosso emocional, a fé nos colabora de várias formas com a nossa vida aqui, né? E Jesus fala de preparar um lugar para nós, então ele está falando ali também de acolhimento. Queria que você falasse sobre a importância disso. E quando ele traz essa perspectiva de preparar o ambiente, é preparar o nosso coração. Porque como eu entendo dentro da Eucaristia que eu sou morada, que eu recebo a presença dele na forma da Eucaristia, ele está mostrando, ó, o reino de Deus está próximo, o reino é nosso, o reino é feito aqui mesmo, buscando sempre a paz, buscando sempre o diálogo, buscando sempre essa, essa coisa do querer fazer também, né? Não para diminuir ou aumentar o outro, mas que eu entenda que eu também tenho Deus no meu coração. Olha que coisa mais linda, a gente pensar nessa perspectiva de que Deus está com a gente, né? Essa certeza, né? Ela é muito consoladora. Mais uma vez a gente volta a isso, né? E em tempos de tanta solidão, de tanta angústia, por que essa sensação de ter um lugar faz tanta diferença? Porque está relacionado ao pertencimento. Em que eu pertenço? Para que eu pertenço? Em que eu estou? Porque, sem querer, a gente trouxe uma dimensão do ter. E quando eu falo que eu sou, né?
eu estabeleça da onde eu posso partir e por onde eu posso chegar também. Mas eu tenho um direcionamento na minha realidade de vida. Então eu preciso entender que eu sou pessoa, sou ser humano, eu tenho as minhas qualidades. E infelizmente a gente trabalha sempre essa ideia de ter. E a gente é mensurado, a gente não é visto. Já parou para pensar nisso, Wilker? Que a gente sempre é mensurado, não visto, olhado no fundo do ser humano, como é que ele é. Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso com as outras pessoas também, né, Hélio? A gente acaba muitas vezes Exatamente. provocando isso nas pessoas com quem a gente convive. Então, que a gente também saiba olhar por essa outra perspectiva, porque isso está muito dentro da nossa humanidade. O Evangelho traz também uma certa insegurança. Tomé ali faz uma pergunta que é muito humana. Ele diz: Senhor, não sabemos para onde vais, então como é que a gente vai poder encontrá-lo lá, né? O que essa fala revela sobre a insegurança que todos nós sentimos diante do futuro? E a gente tem a única certeza que a gente tem, acho que a gente já falou sobre isso num outro momento, é a certeza que a gente tem é da morte. Mas as outras certezas a gente tem que construir. Então, Jesus Cristo, ele é muito sábio quando ele fala o quê? Ele quer mostrar para Tomé que a gente precisa construir. Não está pronto, não. Esse reino de Deus não está pronto. A gente precisa construir no dia a dia, entendendo que eu posso, a partir do quê? Daquilo que eu acredito, que é a fé. Então, ele falou em termos de fé para o Tomé mesmo. Ó, Tomé, vamos, ó. Está na hora de você entender que a sua fé vai determinar aonde você vai, aonde você vai estar. E as moradas do Senhor estão nessa perspectiva. Aonde que a fé pode me levar? Muito Onde eu bem. posso estar com a fé? Muito bem, é sobre confiar, né? O evangelho de hoje traz muito isso. Precisamos confiar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo nos disse ali. Obrigado, viu? Um abraço para você, até a Obrigado próxima. você também. Bom, parabéns pelo canal, pela TV Pai Eterno, pelos seus 6 anos. Muito obrigado. Essa TV também, vocês também, né, que contribuem com a gente, também são responsáveis por fazer essa história aqui junto com a gente. Então, em seu nome aqui, eu agradeço a todas as pessoas que participam dos nossos programas, que são peças fundamentais também. Um abraço, até a Graças a próxima. Deus. Um abraço. Tchau, Paz e tchau. bem.